Pais queridos, uma bênção esse tempo de louvor, da nosso Ministério de Louvor, uma alegria estar aqui nesse domingo, dia 17 de maio, para compartilhar a palavra do Senhor com todos vocês. E espero sinceramente que o Senhor esteja tocando seu coração, esteja ministrando sua vida e esteja falando com você através da palavra dele, através do Espírito Santo dele que habita na sua vida. Em nome de Jesus, nós vamos orar e vamos ter esse tempo aqui na presença do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te entregar, Pai, as nossas vidas, nossas famílias, na tua presença, e esse tempo aqui de reflexão, de ministração da tua palavra, esteja falando a cada coração, esteja ministrando, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus, e nos fortalece, nos abençoa, enche o nosso coração de paz, de esperança, de amor e especialmente, Senhor, de perseverança no teu caminho, na tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Desde já, sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar com vocês mais esse domingo. E mesmo ainda distantes, tivemos agora a alegria e o privilégio de ver o nosso Ministério de Louvor unido, louvando ao Senhor. E isso com certeza nos renova, né? E nos traz a esperança de que em breve estaremos juntos, né, no templo louvando ao Senhor. Amém. Obrigado a todos do Ministério do Louvor, né? Vai todo mundo para o céu, viu? Clebson, Renan, o Herbert, Everton, Lidiane, Deus abençoe grandemente vocês. Amém. Eu gostaria de fazer a leitura aqui com vocês, brevemente, de um salmo e depois a palavra que iremos refletir. E o salmo que eu gostaria de refletir com vocês hoje, gostaria de ler, é um salmo que fala muito ao meu coração e eu tenho certeza que fala também ao seu. É o salmo número 42. Como suspira a costa pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas dentro de mim, se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalharam-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém.
Amém. Vamos fazer a leitura agora da palavra do Senhor em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, Segunda Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 14 a 17. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17. Amém? Sejam todos bem-vindos. Diz a palavra do Senhor: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Sejam bem aceitas, Senhor, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos e irmãs, eu gostaria de refletir com vocês nessa noite sobre essa afirmação do apóstolo Paulo de que somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como os que se perdem. E há vários tipos de perfumes à venda nas perfumarias, uns mais fortes, outros mais fracos. Uns oferecem uma garantia de fixação de 12 horas ou até mais, como é o caso dos perfumes mais caros, né? Perfumes franceses, e outros uma fixação de 8 horas, de 4 horas, ou quem sabe até menos que isso. E não é só questão de fixação, de você cheirar e sentir o cheiro próximo, mas o valor de um perfume também tem relação direta com o alcance dele, né? Não é só sentir o cheiro com o nariz próximo, mas é sentir o cheiro quando se está um pouco distante também. E sobre perfume, cada um tem um gosto, cada um tem o seu. E o apóstolo Paulo diz aqui que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Então ele está falando que esse perfume é bom, o bom perfume de Cristo. Não é um perfume de qualidade ruim, não. É um perfume de qualidade boa, que o cheiro dele é bom. Agora, eu fico aqui refletindo sobre essa questão que o apóstolo Paulo falou, que para uns esse perfume tem cheiro de morte, para outros esse perfume tem cheiro de vida. E eu fico pensando aqui, mas ele não falou que o perfume é bom? Por que tem cheiro de morte para uns e cheiro de vida para outros? Porque nem todos
acham que esse perfume é bom se a própria palavra afirma que esse perfume é bom, que é o bom perfume de Cristo, que somos nós? Porque uns acham que ele se parece com a morte, ele tem cheiro de morte, outros encaram que ele tem cheiro de vida. E aqui ele está dizendo que há dois grupos de pessoas que esse perfume atinge: aqueles que são salvos e aqueles que se perdem. Nós somos o bom perfume de Cristo. Você é o bom perfume de Cristo. Mas quando nós nos aproximamos daqueles que não são salvos, esse perfume, esse cheiro, cheira a morte. O que significa isso? Significa que sem arrependimento, sem perdão, sem entregar a vida a Jesus e morrer para si mesmo, para o seu ego, para os seus próprios desejos, nós não vamos ter vida. Porque só quem pode nos dar vida é Jesus. E quando somos donos de nós mesmos, quando decidimos a nossa vida, o rumo que vamos tomando, nós acabamos nos tornando os deuses de nós mesmos. E aí não temos vida. Por isso, esse perfume, ele está dizendo que esse perfume, quando ele é sentido por pessoas que estão fora do caminho, essas pessoas precisam ter uma reflexão. Na verdade, elas têm uma reflexão de que estão fora do caminho da vida, fora do caminho da vida eterna. Por isso esse perfume cheira a morte. E morte, nesse sentido, significa um chamado ao arrependimento, para que essas pessoas possam morrer para si mesmos, morrer para o próprio ego, morrer para esse mundo, morrer para as obras da carne e estarem vivas para Deus. Esse cheiro de morte é para que haja uma reflexão que precisamos mudar de vida, que precisamos abrir espaço para o Senhor nas nossas vidas, precisamos deixar Ele reinar em nós, precisamos seguir a vontade dEle, o caminho dele. O apóstolo Paulo diz aqui: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. É um perfume de boa qualidade, mas que quando um cheira e outro cheira, um identifica a vida e o outro identifica a morte. Mas essa morte aí significa, quando somos cristãos verdadeiramente, nós nos colocamos como instrumentos de Deus para semear a vida aonde há morte. Mas aonde há morte, qualquer perfume cheira a morte. E como é que nós semeamos a vida? Quando nos posicionamos de acordo com os princípios e valores da palavra de Deus. Quando muitas vezes aconselhamos pessoas a abandonarem o mal, a abandonarem o pecado, a viverem uma vida de acordo com a vontade de Deus. E eu sei que no mundo de hoje, onde está se pregando muito sobre você ser tolerante, ser flexível, e as pessoas estão tão assim que parece que não tem mais nada errado. E nas relações interpessoais, ninguém tem mais coragem de chamar o outro e dizer assim: meu irmão, você está errado, você precisa mudar nisso. Se você não mudar nisso, você vai cair num abismo. Porque as pessoas hoje querem ser politicamente corretas, querem agradar a todo mundo. E muitas vezes pensam assim: eu já tenho meus problemas, eu vou estar esquentando com o problema de ninguém. Mas amigo de verdade
é aquele que fala aquilo que o outro não vai gostar de ouvir, mas precisa ouvir. Amigo de verdade é aquele que o outro vai se chatear, mas mais na frente vai agradecer. Amigo de verdade é aquele que vê o outro caminhando para um abismo e vai lá e avisa, para que ele não caia naquele abismo e não se perca. E eu gosto muito de um texto em Provérbios que diz assim: leais são as feridas feitas por um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos. E se você me perguntar, eu prefiro ser ferido por um amigo do que ser beijado por um inimigo. Amigo de verdade é aquele que nos diz duras verdades que precisamos ouvir e que vai contribuir para o nosso bem. Para o nosso bem. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, esse bom perfume de Cristo, ele tem cheiro de morte para os que se perdem. E o contexto aqui, nessa época, que quando um exército ganhava uma batalha, esse exército, ele entrava na cidade marchando, mas ele trazia consigo todos os inimigos que haviam perdido aquela batalha. Os inimigos iam juntos, num bloco, provavelmente amarrados, algemados, eles iam andando e o exército entrava na cidade triunfante, comemorando, com muitos sorrisos, com muita alegria, sendo aplaudidos por toda a cidade. E nessa ocasião, nessa cerimônia, se costumava, as pessoas que ficavam naquela plateia ali para receber o exército vitorioso que havia voltado da guerra, as pessoas costumavam queimar especiarias. Elas queimavam especiarias, fragrâncias, né? E o cheiro daquelas especiarias ali queimadas, como se fosse ali um incenso, era um perfume. E esse perfume, todos sentiam esse perfume. Para aqueles que haviam vencido a guerra, aquele perfume tinha um cheiro muito bom. Era um cheiro maravilhoso, cheirava a vitória. Mas para aqueles que haviam perdido a guerra, que estavam ali naquela procissão também, aquele perfume tinha cheiro de derrota, tinha cheiro de morte, mas era o mesmo cheiro. E o apóstolo Paulo pega essa analogia, essa circunstância, essa prática da época que acontecia no final de guerras, de combates, e ele traz isso para nós. Ele disse que nós somos o bom perfume de Cristo. E esse perfume tem cheiro de morte para os que se perdem, mas tem cheiro de vida para aqueles que são salvos. Quer dizer, para aqueles que caminham com o Senhor, nós temos cheiro de vida, como se fosse assim, é um incentivo. É mais alguém que está comigo no caminho. É mais alguém que vai me ajudar na caminhada, que vai, se for preciso, me exortar, que vai, se for preciso, me consolar, que vai trazer uma palavra amiga, que vai junto comigo louvar, junto comigo adorar a Deus. Esse perfume tem cheiro de vida para aqueles que são salvos, mas tem cheiro de morte para aqueles que se perdem. Como eu já falei, esse cheiro de morte é realmente o cheiro ruim do caminho errado, do caminho mau, do caminho largo, para que essas pessoas possam abrir os olhos e perceber que elas estão caminhando no caminho de morte e possam se arrepender e se voltar para o Senhor e pedir perdão ao Senhor para serem transformadas, perdoadas e salvas pelo Senhor.
Amém? Agora, um outro fator interessante sobre o perfume é que o perfume, ele tem, além do cheiro, uma intensidade. Tem perfume que a pessoa coloca e ninguém sente o cheiro, só se encostar o nariz. Mas tem perfume que quando a pessoa coloca, as pessoas sentem um cheiro de longe. E aí eu fico me perguntando, se nós somos o bom perfume de Cristo, será que essa intensidade do cheiro é igual para todo mundo? Todo mundo tem a mesma intensidade? Eu creio que não. Há intensidades diferentes. Uns têm um cheiro mais forte de Cristo e outros têm um cheiro de Cristo, mas um cheiro mais fraco. Isso quer dizer que uns influenciam mais pessoas a se voltarem para o Senhor, outros influenciam menos, e há outros que quase não influenciam porque o cheiro está tão fraquinho que quase não dá para perceber que aquela pessoa é também o bom perfume de Cristo nesse mundo. E eu gostaria de pontuar aqui algumas observações, alguns princípios sobre como intensificar o cheiro desse perfume. Como fazer com que o cheiro desse perfume de Cristo, que é você, seja mais intenso, seja mais forte, para que mais e mais pessoas possam sentir o cheiro de Cristo através de você, para que mais e mais pessoas possam ser atraídas por esse cheiro de Cristo através da sua vida. Amém? E a primeira coisa que faz com que o cheiro de Cristo se intensifique é a morte do ego, é a morte do eu. É como Jesus falou: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a nós mesmos, morrer para si mesmo, morrer para esse mundo, morrer para a carne, para as próprias vontades, para os próprios desejos. O próprio Jesus disse que aqueles que são guiados pelo Espírito são como o vento. O vento sopra onde quer e não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Quando somos verdadeiramente guiados pelo Espírito Santo, é assim. Nós não sabemos de onde vimos, não sabemos para onde vamos. Por quê? Porque não sabe. Porque o controle da nossa vida está nas mãos do Senhor. Quando entregamos o controle da nossa vida nas mãos do Senhor e deixamos que Ele nos guie, que Ele faça a vontade dEle em nós, não a nossa, mas a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Quanto mais você morrer para si mesmo, para suas próprias vontades, para que Cristo possa viver em você, mais intenso será o bom perfume de Cristo através da sua vida. Quanto menos de você, mais de Cristo. Quanto mais você se negar, mais Cristo aparece na sua vida. Mais forte Ele se torna dentro de você. Como o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Amém? Segundo ponto que eu gostaria de comentar aqui, para a gente intensificar o bom perfume de Cristo que somos nós, como o apóstolo Paulo disse, é conhecer a palavra de Deus. Notem que no versículo 14, ele faz menção a essa palavra conhecimento. Ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A fragrância do seu conhecimento. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Tem muita gente aí com muitos anos de convertido e ainda não leu a Bíblia toda. Há planos para a leitura da Bíblia, para lermos a Bíblia toda em um ano, 3 capítulos por dia. Mas vamos dizer que você ache muito 3 capítulos por dia, leia 1 capítulo por dia, você vai ler a Bíblia toda em 3 anos. Tem gente com 10, 15, 20 anos de convertido, ainda não leu a Bíblia toda. E se perguntar o que foi que leu, muitas vezes foi pouquíssimo. Pouquíssimo. Tem muito cristão que é analfabeto bíblico, não conhece a palavra. E essa palavra é fonte de vida para a nossa vida. Em Salmo 119, 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus cada vez mais. A própria palavra diz que nós erramos por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Esse perfume de Cristo, ele vai se tornar mais intenso na nossa vida à medida que vamos conhecendo a palavra de Deus cada vez mais. E conhecendo, nos dispondo a praticá-la. Porque o conhecimento sem a prática não adianta. É como uma hipocrisia. Nós precisamos praticar a palavra de Deus à medida que conhecemos, mas não devemos depender só do pastor que prega, de um programa de televisão, de YouTube, de rádio. Nós devemos buscar por nós mesmos, conhecer a palavra de Deus e abrir o nosso coração para que essa palavra entre em nós, para que essa palavra encarne em nós e transforme a nossa vida. Amém? Quanto mais você buscar conhecer a palavra de Deus, mais intenso será o bom perfume de Cristo que é você. Um outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês, na verdade eu já comentei um pouco sobre isso, quando eu falei sobre o cheiro de morte, mas é que esse bom perfume de Cristo, ele se torna mais intenso quando nós perseveramos firmes nos princípios e valores cristãos. Estamos vivendo num mundo hoje onde muitos pastores e muitos irmãos têm relativizado a palavra e têm chamado de certo ou errado, tratando a Bíblia como uma lojinha de conveniência. Aquilo que me convém eu digo amém, o que não me convém eu descarto. E aí, na cabeça de muita gente, parece que não há mais certo e errado, não há mais diferença entre a igreja e o mundo, entre aqueles que são de Deus e os que não são, os que estão longe do caminho do Senhor. Ficou tudo igual. Na cabeça de muita gente pode tudo. Pode chamar palavrão na internet, pode curtir postagens de pessoas que não estão vivendo uma vida com Deus, estão pregando, propagando
pecado e coisas absurdas. Pode viver a prática da homossexualidade, não precisa se arrepender disso. E tantas coisas. No mundo de hoje, cada vez mais as pessoas estão relativizando tudo, achando que pode tudo. E lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 23 e 24, Jesus disse: se alguém me ama, esse guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus está falando, olha, aqueles que me amam guardam a minha palavra, buscam viver uma vida de santificação, tem um linguajar diferente, não fala como as pessoas do mundo, não age como as pessoas do mundo, não pensa como as pessoas do mundo. É isso que significa ser santo. Ser santo significa ser separado, não é ser perfeito. É ser separado do mundo, é se dispor a ter uma vida diferente da vida das pessoas que não temem a Deus e que têm consciência do que é certo e do que é errado segundo a palavra. Não é segundo o achismo, que fulano acha, se ciclano acha, que a mídia falou isso, mas é o que a palavra diz, e a palavra não muda. Passarão o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. A Bíblia diz que toda a carne é como a erva, toda a glória do homem é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E 2 Coríntios 7:10 diz: a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. Eu gosto desse texto, porque nesse tempo de teologia da prosperidade, adotou-se uma pregação que as pessoas precisam ouvir algo que faça com que elas se sintam bem, e assim, todo mundo tem que se sentir bem, e se todo mundo se sente bem, não há mais transformação de vida, porque quando Deus quer nos transformar, Ele nos incomoda, mas esse incômodo é um incômodo santo, é um incômodo que nós precisamos, porque toda mudança é difícil, principalmente sobre coisas que a gente agarrou, segurou e não quer largar. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 7:10, a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Muitas vezes é propósito de Deus que a gente tenha aquela tristeza, mas que essa tristeza seja para mudança de vida, seja para que a gente se arrependa, para que a gente se volte para Deus, para que a gente perceba que algo na nossa vida não está bem, não está certo. Precisamos mudar, precisamos nos render ao Senhor e à sua vontade. Amém? E ele diz que a tristeza segundo o mundo opera a morte. Quando a gente não tem Deus, a tristeza ela caminha para a morte, mas quando a gente tem Deus, a tristeza é para que a gente se arrependa e se volte para Deus e busque a transformação do Senhor na nossa vida. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquele que encobre as suas transgressões, Provérbios 28:13, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Você quer intensificar o cheiro desse perfume na sua vida? Viva, busque viver os princípios e valores da palavra de Deus. Busque o conserto para a sua vida. Não flerte com o pecado. Não deixe que o pecado lhe aprisione. Busque de Deus libertação. Busque de Deus força. Busque de Deus graça. Busque uma vida de santificação.
para que os princípios e valores cristãos permaneçam na sua vida e sejam cada vez mais fortalecidos em nome de Jesus. E quanto mais esses princípios e valores, que são inegociáveis, da palavra de Deus, forem fortalecidos na sua vida, mais forte será o cheiro de Cristo em você. Não é uma vida de qualquer jeito que Deus planejou para a gente. Deus tem uma vontade, e a vontade dele para a nossa vida é boa, agradável e perfeita, e está revelada na palavra dele. Mais uma coisinha, para intensificarmos esse cheiro, esse perfume que somos, o bom perfume de Cristo, para que esse cheiro seja mais forte, nós precisamos ter uma vida de oração. Precisamos orar, e orar é comunhão com Deus. Quando nós meditamos na palavra, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar, ore o tempo todo. Faça da sua vida uma vida de oração. O tempo todo converse com Deus. Diga que está doendo, diga que está se sentindo triste, diga que está se sentindo fraco, diga que está se sentindo ansioso, diga que você precisa mais dele e menos de você, mais dele, mais dependência nele. Marcos 14:38, próprio Jesus nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E nós temos que ter essa consciência, irmãos, de que a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quanto mais consciência de que a nossa carne é fraca nós temos, mais precisamos orar, pedindo que Deus nos fortaleça, pedindo que Deus nos proteja, pedindo que Deus nos socorra, pedindo que Deus nos visite, nos dê graça. Amém? Cada vez mais. Vigiai e orai. Se não estivermos vigilantes e em oração, nós vamos entrar em tentação. E nós vamos viver de qualquer jeito, como uma pessoa que não tem nenhum temor a Deus. Não, o que faz com que a carne seja freada é a ação do Espírito Santo em nós, movida pela oração. É quando oramos, pedindo para o Senhor frear a nossa carne, frear a nossa natureza pecaminosa, o nosso desejo de falar o que não devemos, de fazer o que não podemos, o que não devemos. Amém? Tiago 4,4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pois qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E esse texto é interessante porque o contrário também é verdadeiro. Ele diz que quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É mais um texto na Bíblia que o Senhor nos fala que não há o que está em cima do muro, ou está de um lado ou está do outro. Ele falou de dois extremos aí, amizade e inimizade. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E o contrário também é verdadeiro. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. O mundo aí representado não como o planeta Terra. Aí sim nós devemos ser amigos, né? Devemos amar o nosso planeta, mas ele está falando do mundo como um sistema pecaminoso, gerenciado pelo diabo e seus demônios, para influenciar as pessoas a andarem longe de Deus. Amém? Portanto, sejamos amigos de Deus e inimigos do mundo.
Jesus, quando falou sobre esses dois lados, ele disse que só há uma porta larga que conduz à perdição, e um caminho largo e um caminho estreito, e uma porta estreita que conduz à vida eterna. Não há 3 caminhos, só há 2. O próprio Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Só há 2 lados, só há 2 extremos. Para que esse perfume de Cristo seja intensificado na nossa vida, nós devemos buscar uma vida de oração. E mais um ponto que eu gostaria de destacar: para que esse perfume de Cristo seja intensificado, nós devemos continuar servindo ao próximo. Alguém já disse uma máxima: quem não vive para servir, não serve para viver. O próprio Jesus foi o maior exemplo de servo que já existiu em toda a história, pois ele era o mais poderoso homem que já pisou a face dessa terra. Ele tinha todas as prerrogativas para dizer assim: olha, todos têm que me servir, todos têm que fazer tudo para mim. Eu sou o homem mais poderoso do universo. Mas mesmo sendo quem é, ele dobrou os joelhos, se despiu do seu manto, pegou uma toalha e uma bacia com água e se pôs a lavar os pés dos seus discípulos. Para que esse bom perfume de Cristo, que somos nós, seja intensificado e mais pessoas possam ser atraídas por esse perfume, conhecer esse perfume maravilhoso, nós precisamos servir cada vez mais. Devotar a nossa vida ao serviço ao próximo. Se essa é a herança que nós vamos deixar nessa terra, eu posso afirmar para você: uma grande herança. Uma herança riquíssima, mais valiosa do que muito dinheiro. Uma vida de serviço, de doação, de abnegação. Marcos 10, 45, porque o Filho do Homem não veio a esse mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 24, 46, bem-aventurado é aquele servo que o seu Senhor, quando voltar, o achar servindo assim. Que sejamos cada vez mais servos, cada vez mais humildes, buscando ser como o Senhor, tendo Ele como referencial máximo para as nossas vidas. E, em penúltimo lugar, nós podemos intensificar a fragrância, o cheiro desse perfume que somos nós, tendo uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Cada vez mais o louvor possa fazer parte da nossa vida. Quanto mais louvamos e adoramos ao Senhor, mais pertinho dele chegamos, mais nos aproximamos dele, mais parecidos com ele nos tornamos, mais do seu Espírito vem sobre nós. Experimenta, está angustiado, está triste, está depressivo, está ansioso, e começa a louvar. Mas louva mesmo, abre a boca, louva alto, louva de coração, e você vai ver a mudança que o Senhor vai fazer. Quando nós louvamos a Deus, Ele muda o nosso interior, Ele muda as nossas perspectivas, Ele muda as nossas expectativas. O Senhor, Ele muda a maneira como enxergamos, aquilo que esperamos. Ele nos fortalece. Às vezes o problema não muda, mas a forma como a gente enxerga é que muda. Quanto mais nós louvamos e adoramos ao Senhor,
mais fortalecidos por Ele nós nos tornamos. E mais intenso se torna o cheiro do bom perfume de Cristo, que é você. Mais pessoas vão sentir esse cheiro através da sua vida. Mais pessoas vão ser atraídas por esse cheiro, ainda que para elas tenha cheiro de morte, mas que traga arrependimento, perdão, salvação, para que passe a ter cheiro de vida. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Jesus disse para a mulher samaritana: a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele disse que são esses que o Pai procura. Deus está procurando sobre a terra verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que possamos ser esses adoradores. Que Deus possa encontrar em nós esses verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E por último, para que esse bom perfume de Cristo seja cada dia mais intenso nas nossas vidas e possa alcançar o maior número possível de pessoas, nós precisamos assumir um compromisso com a obra da evangelização. Precisamos nos colocar nas mãos de Deus e dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Se colocarmos a mão no arado, nós devemos olhar para frente. Olhar para frente, o que Deus tem está na frente. E não deixar que as dificuldades nos paralisem. Nós não evangelizamos porque somos perfeitos, porque falamos tudo certo, porque fazemos tudo certo. Não, nós evangelizamos porque conhecemos o perdão, aquele que nos perdoa, e nós vamos compartilhar a mensagem do perdão. Não é a mensagem da perfeição, é a mensagem do perdão. Somos todos pecadores, somos todos falhos, todos somos carentes da graça, da misericórdia, do amor de Deus, do perdão de Deus. E nós precisamos compartilhar essa mensagem do perdão. A analogia mais fiel que eu encontrei sobre a evangelização é que a evangelização é um mendigo que encontrou uma casa onde se distribui pão, e ele vai chamar outros mendigos nas proximidades e avisar para esses mendigos: olha, eu encontrei uma casa onde se distribui pão, vai lá que você vai matar a sua fome. Eles distribuem pão para todo mundo, é de graça esse pão. Essa casa é o Senhor Jesus. O mendigo somos nós. O pão é o perdão. Nós somos pecadores. Somos carentes do perdão de Deus, da graça de Deus. E quando nos convertemos, não deixamos de ser pecadores. Continuamos pecando. Mas nós encontramos o perdão. E esse perdão é de graça. Foi conquistado por Jesus na cruz. Ele nos dá o perdão dele de graça. É só a gente ir até ele. E a evangelização é você passar essa mensagem para outros pecadores, assim como você. Ninguém é melhor que ninguém. Por isso que a analogia diz que é um mendigo igual aos outros.
É um mendigo igual aos outros. Todos somos pecadores. Todos ficamos sujos por conta do pecado. Mas encontramos um sangue de Jesus que nos lava, que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Depois que somos lavados, limpos, purificados, o que é que acontece? Todo dia sujamos de novo. Pecamos novamente. Continuamos sendo mendigos. Precisamos, assim como todos os outros, todos os dias, ir nessa casa onde se distribui perdão e dizer: Senhor, me perdoa. Evangelização é isso. É você espalhar a mensagem do perdão para outros pecadores iguais a você. A diferença de pecado da gente, muitas vezes, é que os pecados das pessoas do mundo são expostos. Elas não fazem a menor questão de esconder, e os pecados dos crentes são todos escondidos. São todos ocultos, que ninguém pode saber. Mas Deus sabe, Deus vê, e nós sabemos também. Somos pecadores, todos somos pecadores, todos precisamos do perdão do Senhor, da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor sobre as nossas vidas. 1 Coríntios 2, 4 diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. O apóstolo Paulo está dizendo assim: eu não estava falando coisas bonitas para impressionar, para que todo mundo ficasse assim, as palavras que ele está usando são palavras difíceis, né? Palavras cultas, que ninguém sabe direito o significado. Ele não estava interessado em impressionar as pessoas, falando coisas bonitas. Ele disse: as palavras que eu digo são demonstração prática de Espírito, do Espírito Santo e de poder, do poder de Deus, que transforma as nossas vidas. Salmo 96, verso 3 diz: anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam as boas notícias. As boas notícias é que tem perdão para todo mundo. Os braços do Senhor estão abertos, desejosos de abraçar todos quantos quiserem abraçar Ele. Todos quantos buscarem Ele serão perdoados, serão justificados, serão lavados, redimidos, purificados pelo sangue de Jesus. E em último lugar, irmãos, para tudo isso, a gente pensa assim, como o apóstolo Paulo falou: quem é suficiente para essas coisas? Versículo 16. Em outras palavras, ele está dizendo assim: quem é digno, quem é qualificado, quem é capaz de espalhar essa fragrância do bom perfume de Cristo? E eu posso dizer para vocês que é o Senhor que nos capacita. A nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3,5: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito é que vivifica. A nossa capacidade vem de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente se entregar a Ele por completo, descansar nele, confiar nele e buscar o Senhor, para que Ele venha sobre nós e nos capacite,
a espalhar intensamente a fragrância do bom perfume de Cristo. Que essa fragrância possa fortalecer os que já estão no caminho. Porque eu e você, nós somos instrumentos de Deus para fortalecer os que já estão no caminho e para convidar os que estão fora do caminho, que estão no caminho de morte, a sair do caminho de morte e vir para o caminho da vida. Eu sei que nesse período tão difícil que estamos passando, alguns estão deixando esse cheiro morrer. Eu peço a você que está me ouvindo, se você é uma dessas pessoas, não deixe esse cheiro morrer na sua vida. Não deixe de ser o bom perfume de Cristo. Parece que nos momentos difíceis, a gente meio que esquece de usar perfume. E fica assim, porque parece que perfume não está importando tanto diante das batalhas, diante das lutas, diante das dificuldades, mas eu posso dizer para você, Deus quer que você seja sempre o bom perfume dele. Não deixe de exalar esse cheiro chamado Jesus. Seja sempre o bom perfume de Cristo, cheirando a vida para os que são salvos, cheirando a morte para os que se perdem, e cada vez mais intenso esse cheiro possa alcançar mais e mais pessoas, não só aquelas que estão bem pertinho da gente, porque parece que quando o cheiro é bem fraquinho, a gente não alcança nem os que estão na nossa família, nem os que estão dentro da nossa casa sentem esse cheiro. Mas quando esse cheiro se torna mais forte um pouquinho, as pessoas que estão na nossa casa já sentem esse cheiro de Cristo em nós. E as pessoas que estão fora sentem, os amigos, os conhecidos. E quando esse cheiro é muito forte, até os desconhecidos que cruzam conosco percebem o cheiro de Cristo através das nossas vidas. E a minha oração é que esse cheiro seja cada vez mais intenso na minha vida e na sua vida. E um bom texto para a gente refletir, que também intensifica o cheiro de Cristo na nossa vida, e não dá tempo de a gente falar aqui, é o fruto do Espírito, em Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito eu acho que já é esse cheiro, já é a comprovação do cheiro, quando estamos cheirando a Cristo, o fruto do Espírito aparece na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, seja sempre o bom perfume de Cristo, cada dia mais intenso, cada dia alcançando mais e mais pessoas, não só as que estão perto, mas também as que estão mais distantes. Que Jesus possa, através da sua vida e da minha vida, exalar a fragrância do bom perfume dele, que somos nós. Vamos orar. Senhor, nos ajude, Pai, tem misericórdia de nós, tão fracos, limitados, pecadores, mas tendo essa sublime missão de sermos nessa terra o bom perfume do Senhor, o bom perfume de Cristo, que verdadeiramente possamos exalar esse cheiro, não só os que estão muito perto da gente, mas também aos que estão um pouco mais distantes, que a intensidade desse cheiro seja cada vez maior nas nossas vidas, que possamos, Senhor, morrer para nós mesmos, para o nosso ego, que possamos conhecer cada vez mais a Tua Palavra, que possamos permanecer nos princípios e valores da Tua Palavra, praticando-a, que possamos ter uma vida de oração e comunhão com o Senhor,
que possamos servir o nosso próximo, te louvar, te adorar e expressar a tua graça, o teu perdão através de palavras com pessoas que nós temos contato através da evangelização. Nos ajuda, Pai, a exalar o teu cheiro e não deixa que as lutas da vida, que esse tempo de pandemia, de isolamento, de tantas dificuldades que estamos enfrentando, possa nos fazer perder o teu cheiro. Nos faz sempre exalar esse cheiro e possamos sempre ser portadores desse cheiro, sermos o bom perfume de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom resto de domingo a todos. Um grande abraço. Queria só encerrar dizendo que nesse período de pandemia os nossos cultos estão sendo online, mas a nossa comunidade continua tendo compromissos, despesas, e eu gostaria de contar com sua generosidade, com seu compromisso. Se você ama essa comunidade e adota essa comunidade como a sua comunidade e me adota como seu pastor e quer que essa comunidade esteja cada dia mais viva, cada dia mais fortalecida, expandindo o reino de Deus, assuma esse compromisso de cooperar financeiramente também com essa obra. A conta da paróquia está disponibilizada nas páginas do Facebook, do Instagram, no grupo do WhatsApp, que você possa entregar seus dízimos e ofertas nesse período também. No mês de abril, na primeira semana desse mês de maio, nós conseguimos quitar todos os compromissos do mês de abril. Nesse mês de maio ainda está bastante difícil a arrecadação. Então, que você possa cooperar para que possamos manter as nossas contas em dia e quando terminar essa pandemia, estejamos com todas as contas em dia para retornar às nossas atividades normais. Amém? Faça isso com alegria, com gratidão e com compromisso, dizendo para Deus mesmo: olha, Senhor, na tua obra, se depender de mim, não vai faltar nada. Eu quero contribuir com a minha parte. Cada um contribuindo com a sua parte. E a gente consegue manter as despesas dessa obra e continuar prosseguindo. Amém? Deus abençoe. Obrigado pela companhia, pela participação. Todos os domingos agora nós teremos 1 hora de louvor e depois teremos a palavra. E serão 2 lives. O pessoal do louvor entrou na primeira live. Quando eles encerraram, eu entrei. Então você fica atento. Se você quiser ouvir só a palavra, você vai entrar às 7 horas. O louvor às 6. O mais importante, se você puder, é que você participe das 2. E é um momento maravilhoso, também louvar o Senhor. Amém? Deus abençoe. Abraço. Paz.